Hoje você vai aprender a fazer um gel Vanish caseiro super potente para você lavar as roupas e deixar tudo branco. E o melhor, feito com aquelas barras que vende no mercado de Vanish. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando agora, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade toda vez que eu postar um vídeo novo. Então, bora para a receita de hoje. Bom, gente, para começar o vídeo já deixei ele acelerado, tá? Porque foi feito em live para não ficar muito grande e chato para vocês. Tô ralando aqui 2 barras de Vanish que vende no mercado, tá? Essas barrinhas Vanish clareador. Quando você acabar de ralar tudo muito bem, quanto menor, melhor, você vai pegar 2 litros de água fervendo, sendo que você vai colocar a metade, vai misturar e depois colocar a outra metade, tá? Bernardo, para que você faz isso? Para derreter mais fácil, tá, gente? Porque se você fizer de uma vez só, vai perder temperatura e pode ser que demore mais para derreter esse sabão. Vou dar mais uma acelerada para não ficar chato para vocês e para vocês não pularem um vídeo, tá? E vocês prestem bastante atenção nessa receita, porque ela é receita nova aqui que foi criada na live. Show? Ó, tô derretendo muito bem, já derreteu tudo. Agora o que eu vou fazer? Vou reservar aqui esse pote. Vou pegar outro recipiente para fazer nossa misturinha de óleo e soda, tá? Não tem mistério algum. É como se fosse uma multiplicação para você economizar dinheiro e ter um produto de qualidade. Aqui no meu copo de medida eu vou colocar 180 gramas de soda cáustica em escamas, tá? 99%. Para quem não me acompanha, não sabe, é 99% que eu uso. Se você quiser usar outras marcas, sempre aqui na descrição eu deixo as marcas mais famosas e a porcentagem delas, tá? Coloquei 200 ml de água, esperei derreter. Agora nesse mesmo recipiente vou colocar 400 ml de óleo, pode ser novo ou usado sem gordura animal, e 400 ml de álcool 70% e um pouquinho de essência para tirar o ranço do cheiro do sabão. Eu tive que trocar de vasilha porque ela começou a transbordar, tá, gente? Porque começou a pegar ponto muito rápido, mas não tem problema. Já passei para outro recipiente, um maior, e vou misturar até pegar o ponto de traço. Não reparem na bagunça que eu fiz aqui, porque transbordou um pouco, mas não tem problema. Vocês já sabendo o que aconteceu aqui comigo, vocês já façam em um recipiente maior para não transbordar, tá? Agora não tem mistério, você vai misturar até pegar o ponto de traço, tá? Que é uma pasta. Acelerei o vídeo novamente para vocês verem mais rápido, tá? A saponificação acontecendo e não tem mistério, gente. É só misturar, misturar, misturar que vai virar uma pasta que nem uma pasta, uma massa de salgado, o que for. É uma massa bem branquinha. Quanto mais branquinha, melhor. Virou essa massa branquinha, aí você vai entrar com água fervendo novamente. Show? Vou entrar com 2 litros de água fervendo. E aqui está a água. Coloquei a água fervendo, é só você misturar muito bem até que ela derreta por completo. No meu caso, porque eu no começo transbordou e acabou saponificando muito rápido, eu tive que dar uma batidinha com o mix e tive que colocar mais um pouquinho de álcool para ela acabar de derreter. Mas se você fizer já no recipiente grande, já misturando, não vai acontecer isso com vocês, tá? Ela vai derreter por completo todinha, uniformemente. Show? Feito isso, você vai pegar essa misturinha aí, vai jogar no nosso primeiro pote que nós derretemos o Vanish, tá? Prestem bastante atenção nisso, tá? Serão 3 etapas. A primeira foi do Vanish, que a gente derreteu. A segunda é a nossa base, que a gente está fazendo do sabão. E a terceira eu vou mostrar para vocês, tá? No final de tudo, tudo vai ser juntado, mas tudo tem a sua ordem. Primeiro você vai pegar essa aí e vai misturar com o Vanish. E aqui está, ó. Peguei o Vanish novamente. Vou colocar de uma vez só. Por quê? Porque tanto o Vanish quanto a nossa mistura estão fervendo, tá? Tá quente, então não tem problema de talhar ou algo do tipo. Vou misturar muito bem. Agora que já está bem misturado, vamos pegar uma bacia, tá? Maior
Eu aconselho que vocês peguem uma bacia bem maior, porque eu achei que essa receita ia render pouco, mas ela rendeu muito. No outro dia, ela virou um gel, tá? Então, eu tive que passar para outra vasilha maior e colocar mais água. Ficou um gel bem grosso, tá? E aqui está o meu recipiente. Aí eu devo ter uns 8, 9 litros. Mais 4, deu uns 12 litros aí de começo na sua receita. Agora que vem o pulo do gato que eu vou falar para vocês. Show? Ó, vamos dar uma misturada, porque aí não tem mais como talhar, porque a gente fez a técnica do susto. Olha que lindo que já tá ficando. Sendo que tá muito ralinho porque tá quente. Porque a gente colocou 4 litros de mistura quente aí nessa água. E a água estava em temperatura ambiente, não estava muito gelada. Agora prestem bastante atenção. Temos que regular o pH desse sabão, tá? Para você regular, você vai regular com bicarbonato de sódio. Eu vou usar de começo 180 gramas de bicarbonato de sódio. Estou colocando direto na receita porque eu já tenho experiência. Para você que não tem experiência, você pega um pouco desse sabão, ou se você estiver fazendo em um recipiente maior, você dilui o bicarbonato em água e vai colocando aos poucos na sua receita, tá? E sempre observando para ver se não vai ficar leitoso. Se começar a querer esbranquiçar, a querer ralhar, é porque já tá bom de bicarbonato, senão vai desandar a sua receita. Logo após o bicarbonato, eu coloquei 14 gramas de EDTA. O EDTA, ele é opcional até certa parte, tá? Porque o EDTA, ele dá uma segurada na receita para deixá-la estabilizada. Então, se você não quiser usar o EDTA, só coloca 180 gramas de bicarbonato de sódio, que não vai acontecer nada com a sua receita e vai baixar um pouco o pH. Show? Como eu coloquei o EDTA, aí eu posso ter uma margem maior para colocar mais bicarbonato, que eu sei que não vai desandar a minha receita. E foi isso que eu fiz, tá? A gente quer um sabão bom, clareador, mas também que não esteja muito forte para não estragar as roupas, tá? Ele tem que estar clareador, mas também num pH bom. Se você vai colocar os 200 gramas só de bicarbonato e você não tem o EDTA, você espera aí até uns 20 dias de tempo de cura. Enquanto isso, você vai colocando água se ele pedir, se ele for engrossar, que vai render muito essa receita, tá? Essa receita é top. Depois dos 20 dias, você usa tranquilamente, que ele já vai estar com um pH ok. Agora, se você tiver fitinha de pH e o EDTA, você pode ver o pH em tempo real na sua receita, tá? Aí você pode colocar mais de bicarbonato, e foi isso que eu fiz. Como eu tinha o EDTA aqui, coloquei mais bicarbonato. Mas antes de colocar o restante do bicarbonato, eu vou colocar 2 tampinhas de Brancol. Brancol também é opcional, é mais para estético mesmo, para deixar branquinho, tá? O sabão, eu quis um sabão branco. Do Vanish, o branqueador, eu queria branco. Então eu coloquei 2 colheres de sopa de Brancol para dar uma puxada mais, tirar esse amarelão do sabão, tá? Mas se você quiser substituir um Brancol e colocar um corante rosa, um corante azul, é com vocês, tá? Vocês podem fazer o que vocês quiserem. É só uma sugestão. Agora, bora acelerar o vídeo, que é só misturar muito bem, tá? O que vocês estão fazendo. E vou colocar a mais de bicarbonato para quem colocar EDTA, tá? Coloquei a mais 80 gramas de bicarbonato, ok? Podem colocar tranquilamente que não vai desandar a sua receita. Eu intero de novo aqui, não coloca direto no sabão. Tô colocando direto no sabão porque eu já tenho experiência, sei que não vai desandar. Mas se você estiver fazendo sozinho aí, ou você pega do sabão um pouco, dilui e coloca de volta, ou você pega a água e dilui na água. Eu aconselho que você dilua na água, em 500 ml, em 300 ml de água, não tem problema, porque essa receita vai render bastante, tá? Acabei de colocar o bicarbonato todo. Agora eu vou misturar muito bem e deixar ele descansar por alguns minutos, tá? Uns 30 minutos aí, e volto para mostrar para vocês como ele já engrossa e o pH já está ok para uso.
Após 30 minutos, olha como é que ele fica, gente. Já engrossou pra caramba, só de ter esfriado, olha isso. E no outro dia ele ficou um gel, tive que passar para outra bacia e colocar mais água, então ele rendeu mais de 20 litros. Recomendo que vocês façam, vocês vão adorar essa receita, tá? Se você não é inscrito no canal, já se inscreva para receber as notificações aqui sempre quando tiver vídeo novo. E se você já é inscrito, curta, comente, compartilhe essa receita para ajudar o canal a pegar mais visualização. Como todo mundo sabe, o YouTube está passando por algum momento que ele não está entregando vídeos de todos os canais. Então preciso que dá força dos meus seguidores, tá? Então curta bastante, compartilha essa receita, comenta muito para ajudar no engajamento do vídeo. E outra coisa, temos nosso sabão caseiro lucrativo para você virar um expert na saboaria. É só você entrar no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado e na descrição. Lá você vai aprender a fazer cloro, água sanitária, sabão em barra, sabão líquido, sabão para limpeza pesada, amaciante, vai aprender muita coisa, tá? De lá você já vai poder fazer muita coisa para vender. Show? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!